Fala pessoal, tudo bem? E este vídeo é sobre por que os autistas não têm empatia. Fala pessoal, aqui é o Lee do Reino Élfico. E é claro que eu já tenho que falar bem rápido, né? Antes que o pessoal queira me destruir. Que autistas têm sim empatia. Na verdade até demais, até mais do que deveríamos ter, né? E é meio estranho até, tipo, ter essa noção das pessoas de que autistas não têm empatia, correto? Sei lá, tipo, a gente tem empatia com quase tudo. Na verdade, muito mais do que uma pessoa normal tem, né? Assim, uma pessoa que tá fora do espectro tem. E eu tô até tentando falar um pouquinho mais uou, assim, né, nesse estilo, pra poder ver o que acham. Tentando dar essa melhorada, né, aprofundada aí nas coisas. E não se preocupem, eu não tô... As blusas estão sendo mudadas. Eu, na verdade, queria só utilizar a blusa verde ou roxa, mas essa branca parece que é a melhorzinha, então também dá destaque. Essa parte de empatia, eu acredito de tudo que eu já passei dentro do espectro e conhecendo pessoas dentro do espectro, que é uma coisa muito engraçada, que é literalmente como se fossem dois grupos distintos, né? Por isso até mesmo que eu gosto de chamar o canal de Reino Élfico em si, e gostaria até de chamar o pessoal de Elfo, né? Pra poder dar essa diferenciação, né? Que, querendo ou não, você tem as pessoas neurotípicas com neurotípicos, elas se entendem bem na empatia delas entre si, mas quando elas vão olhar uma pessoa que tá com autismo, elas têm um grave problema em enxergar, tipo, por exemplo, por que que uma bolinha consegue ser mais importante do que aquela pessoa ali que morreu? É muito estranho, tipo, por que que uma vida humana consegue valer menos? Ou vice-versa também, uma pessoa que ela nem conhecia e tá valendo mais do que aquele parente próximo ali que ela sempre falava todo dia. Tá muito estranho isso aqui. E tudo isso daí é ligado totalmente à emoção. A emoção que nós criamos em cima, né? E o autista ele tem muito mais facilidade de ter essa emoção por objetos em si. E não tem tanto a ver com o custo do objeto, por exemplo. Que às vezes uma pessoa pode bater o carro e ficar chorando, desesperada, porque ela sabe que não vai ter dinheiro para consertar o carro naquele momento. Ou ela gostava do carro, ou infinitas coisas. Enquanto pra gente, tipo, muito bem, uma bala ou um cordão pode valer muito mais do que um carro ou do que a nossa casa, na nossa mente, em questão de sentimento. É claro que em valor financeiro, nós temos muito bem conhecimento de que foi mais difícil de eu conseguir isso do que aquilo, né? Mas quando você pensa em sentimentalismo, isso pode estar atrelado a muitas coisas em si, né? E também a nossa própria formação em si, que é um dos maiores diagnósticos que é colocado, é que as pessoas que são neurotípicas, né? Os humanos em si, que vivem nos perturbando, eles estão numa parte que desde que a criança é muito pequena, a primeira coisa que a criança vai focar e sempre vai focar são nas pessoas. Toda essa parte de feição, de rosto. Eu acredito que também eu vi tipo um vulto, meu Deus. Acho que eu vou ser abduzido. Toda essa parte de feição, eu acho que de animais também ocorre, porque tem um estudo que é sobre os animais, eles também prestam muita atenção na feição humana e eles também tentam imitar e agir de forma a causar algumas feições, né? Conforme gatos e cachorros, né? Passaram muito tempo junto com os humanos, eles acabaram desenvolvendo várias coisas, também feições que tornam eles mais bonitinhos, né? Pra gente em si, como forma de adaptação a ter essa vida recíproca. Eu acho que eu não falei exatamente recíproco, mas tá bom. Então, quando chega nessa parte, nós temos uma atenção para todos os tipos de objetos, em todos os locais. Então, eu posso ter atenção por um objeto mais brilhante ou mais... Isso tá chato. Ou... como que é feito, tipo, pode ter infinitas coisas, enquanto a atenção
das crianças para os adolescentes, para os adultos dentro do espectro tá voltada para todo esse tipo de coisa. A das pessoas está voltada para as pessoas e para aquelas coisas que eu não sei se é porque facilita eles evitarem perigo, algo do gênero, né? Mas a maioria dos autistas acaba também em sons, principalmente quando você tem uma hipersensibilidade, né? Você acaba focando em todos os sons ao mesmo tempo que estão no ambiente, no lugar de focar, por exemplo, só na voz da pessoa que você teria que escutar ali, né? Você pode até, dependendo da gravidade, você vai necessitar de mais ou menos treino ou esforço. Mas você tem essa chance, mas é uma coisa que, mesmo assim, te estressa, né? Te cansa e se torna mais complexa, difícil. E eu creio que até mesmo as pessoas que têm hipo, né, de ouvido, só a audição é um pouco menor, né? Mas eu me lembro até que teve um menino que eu conheci que ele tinha de baixa acessibilidade a sons, a toque e tal. Mas mesmo assim eu acredito que ele tinha também um pouco, né, desse problema, tanto que ele sempre estava escutando música porque desfocava ele de outros sons que poderiam incomodar enquanto ele estava realizando trabalhos, né, e focar naquele trabalho em si. Então eu já tenho que deixar aqui no meio do vídeo deixa os likes. Se você tá chegando aqui e não tem uma ideia muito bem autismo, eu vou deixar aqui por que é que eu tô falando tanto disso. E não se esqueça de deixar o subscribe também, inscreva-se, né, no canal, porque daí você vai receber as novas notícias sempre. E continuando, então, essa questão de empatia eu já falei que existe entre os dois e existe essa divergência entre o neurotípico e o autista. Mas uma coisa muito interessante que eu acabei notando é que as pessoas que eu já tive contato que têm autismo no Instagram em si, as pessoas que eu já tive contato quando eu tive que fazer treinamentos em si de desenvolvimento pessoal e tudo mais, sobre autismo em si, que também eram, seja mais leve, mais grave, moderado, whatever, eu sentia que era bem mais fácil de eu entender o que aquela pessoa estava passando, entendendo, fazendo, dizendo, mesmo que muitas vezes os outros não estivessem entendendo o que estava ocorrendo ali em si, né? As pessoas que estavam fora do espectro, né? Que acompanhavam a gente. E até tirando um que ficou tipo, bem para poder ficar afastado em si, né? Da gente, mas depois ele acabou pegando e se tornando mais ali, né? Junto conosco, falando e brincando em si. Eu acho que até pode ser até trauma que ele teve no passado, coisa do gênero, né? Aí ele já quis dessa parte, né, de evitar. Mas toda essa parte de compreensão, não só entre mim e alguns membros em si, mas tipo, entre outros, assim, né? Entre todos, dava para poder perceber, sentir que seja entre momentos bons e ruins que nós passamos, assim, de ter essa empatia em si, mas também de aquelas situações ali, no momento mesmo, no presente, existia muito mais empatia do que com outras pessoas e eu até percebo assim que alguns ali tiveram até mais empatia comigo do que eu por eles, ou eu por alguns do que com outros, né? Não exatamente recíproco, com quem eu mais falava, menos falava. Que eu acredito que também é uma coisa que também ocorra bem entre os neurotípicos, né? Mas era muito mais simples de ser forjado, né? Eu acho que é a melhor palavra, assim, ser forjado essas amizades entre nós. Não simplesmente por a gente estar realizando aquelas atividades que tinham que ser juntas, né? Naquele grupo que era formado entre, às vezes, 2, às vezes 3, às vezes 4 pessoas, às vezes todo o grupo. Trabalhando em algumas atividades. Mas realmente parecia que tinha uma falta desse bloqueio, até mesmo do bloqueio em si, que eu acredito que não ocorra só comigo, assim, no espectro, que é, por exemplo, eu quero fazer uma amizade com uma pessoa ali e
bate aquele contra, né? De realizar como se fosse uma timidez em si, mas não considero que timidez é diferente. Timidez eu considero mais ou menos, por exemplo, quando tem que falar sozinho com uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa que eu gosto, por exemplo, né? Nessa parte que eu considero de timidez, não de, assim, eu não estou com medo de falar alguma coisa errada com aquela pessoa, seja porque eu achei ela bonita e talvez eu possa querer ficar com aquela pessoa, ou porque eu quero fazer amizade com aquela pessoa, ou eu quero me enturmar, ou qualquer coisa do tipo, né? É realmente nessa parte de você dar o primeiro passo é muito estranho, diferente. E não sei se talvez possa ser até o do primeiro passo ser porque já sabe, né, de que aquela outra pessoa também tá no espectro. Mas eu creio assim que quando eu penso internamente, analiso assim os sentimentos e as formas que agimos uns com os outros, realmente é muito melhor, assim, interessante até para entender, né? Qual é o problema, o hiperfoco e todas as infinitas coisas que podem ter ali em si, né? E é realmente ótimo, incrível. Tanto que até se quiserem falar comigo no Instagram ou aqui mesmo nos comentários, eu deixo aberto. Porque eu gostaria muito de conhecer mais pessoas dentro do espectro autista e conversar e ser amigo de várias, talvez, sei lá, talvez namorar, talvez ser colega, talvez ser amigo, talvez ser, não sei, tipo, isso daí vai de cada um, do que cada um quer, né? Mas é claro que se eu estiver namorando, eu não posso ser namorado de ninguém. Ah, porra. Assim, mas é bem nesse estilo assim que eu deixo, né? Vou deixar aberto pra todo mundo aí indo escrevendo. Se quiser se apresenta, fala o que você quiser falar. Se quiser falar no Instagram, se quiser falar em um post no Instagram, pode ser no privado, pode ser assim, privado só pra poder ler, só pra poder conhecer da pessoa e talvez a gente bater um papo. Claro que se eu chegar no milagre de ter tipo 100 mil pessoas, vai ficar bem impossível de eu conseguir falar com todas, né? Então, mas e nos posts também, tipo, vocês se conhecerem entre si também, né? Seria bem interessante ali nos posts ou nos comentários aqui em si, né? Isso daí já seria muito bom e é o meu maior dever, né, com esse canal. A coisa que mais me deixaria feliz é que isso pudesse ocorrer, né? Então, eu espero que vocês também pensem assim. E se não pensar também, fala aí.